É chegado o momento para a nossa entrevista, conforme é prometido e prometido a devido, nós fazemos sempre a questão de cumprir. Vamos desde já começar a nossa conversa com Uriel Menete, que é, portanto, uma figura da Ordem dos Advogados de Moçambique. Hoje a conversa é sobre a monitoria dos prazos de prisão preventiva no país. Vamos falar das ações desencadeadas pela Ordem dos Advogados de Moçambique, com vista a apurar e, portanto, agir em função das situações que são, portanto, notórias no país, no que toca à extrapolação dos prazos de prisão preventiva. Vou, a partir de já, apresentar o meu convidado, Flávio Menete. Seja muito bem-vindo. Este espaço de entrevista, estamos em direto também com a Rádio Mas em 94.1 FM. Podem saudar os nossos telespectadores e vamos conversar. Muito bom dia, Mustafa. Muito bom dia a todos os telespectadores que nos assistem. Quero, em primeiro lugar, agradecer pelo convite que me foi formulado para usar deste espaço e, junto consigo, fazer a divulgação da campanha que a Ordem dos Advogados, por intermédio da sua Comissão de Direitos Humanos, está a desencadear, visando a melhoria do nosso Estado de Direito Democrático e visando a proteção de direitos fundamentais dos cidadãos. Pois bem, as cartas estão na mesa, condições criadas para termos uma conversa saudável. Como é que está, em suma, a situação das prisões preventivas no país? O que é que leva a Ordem dos Advogados a desencadear esta ação? Bem, Mustafa, não é novidade para quem quer que seja que nós temos graves problemas no que tange, primeiro, a superlotação das cadeias e, em resultado desta superlotação, há um exercício que se faz no sentido de perceber o que efetivamente está a acontecer para que as nossas penitenciárias estejam superlotadas. Desencadeado este exercício, foram trazidos números que para a Ordem dos Advogados não constituem novidade, mas creio que o Mustafa terá acompanhado o informe da Procuradora-Geral da República, dando conta de que nós estamos muito acima daquilo que é o expectável no que concerne à lotação das nossas cadeias. E o que se mostra muito grave nesta situação é que dos cerca de 18 mil reclusos que nós temos, 31,9% dos mesmos aguardam ainda por um julgamento, o que significa, em outras palavras, que temos cerca de mais de um terço da população prisional ainda em situação de prisão preventiva. Isso. Obviamente que se estão nessa situação, muitos deles estão com os prazos de prisão preventiva muito extrapolados e daí que mostra-se necessário que se proceda a mecanismos para desanuviar as cadeias, mas o objetivo primário não é desanuviar as cadeias, mas é garantir que o cidadão tenha o seu direito de liberdade respeitado. A Procuradoria-Geral da República desencadeou uma série de mecanismos para garantir que se reduzisse esta situação de presos com os prazos de prisão preventiva extrapolados, mas é entender da Ordem dos Advogados que ainda há muito que se deva fazer. Daí que a Comissão de Direitos Humanos da Ordem terá desencadeado a presente campanha que arrancou agora no dia 17 e vai até o dia 30 de setembro, visando garantir que nós possamos monitorar, perceber quem, quantos e aonde estão em situação de prisão com os prazos extrapolados. E, em função destas informações, a Ordem irá, obviamente, desencadear mecanismos para garantir a libertação ou a liberdade destas pessoas, sob termo de identidade ou residência ou mediante habeas corpus. Portanto, há um exercício que a Comissão de Direitos Humanos está a desencadear, visando garantir a libertação de quem esteja em situação de prisão preventiva extrapolada. Portanto, esta ação será basicamente uma assistência e patrocínio a pessoas que
eventualmente não tenham posição ou recursos para por si agir ou por falta de conhecimento de advogados. Estamos a falar por aí. Exatamente. O que a ordem vai fazer, e é bom que o telespectador esteja atento, é receber denúncias por intermédio de uma plataforma virtual, mas principalmente denúncias de quem se possa dirigir ou contactar a Ordem dos Advogados, comunicando que tem um familiar, um conhecido ou alguém próximo que se encontra na situação de prisão com os prazos extrapolados. E, uma vez recebidas estas denúncias ou informações, a Ordem irá, obviamente, destacar advogados e advogados estagiários que, junto das autoridades competentes, vão desencadear os mecanismos judiciais para garantir a soltura destas pessoas. Este é um exercício que está a acontecer um pouco por todo o país. Eu, particularmente, venho cá na qualidade de conselheiro do Conselho Provincial da cidade de Maputo, portanto, para dizer que, no que diz respeito à cidade de Maputo, poderá ser contactado o Conselho Provincial da cidade de Maputo, que se situa, se me permitir, eu vou Fique à vontade. Apresentar aqui o endereço. Situa-se na Avenida Emília da Uce, número 1747. Portanto, para quem conhece a Escola Estrela Vermelha, encontra-se mesmo em frente a esta unidade de ensino. Ou contactar pelo número 8401 46 148. Contactando a Ordem dos Advogados, terá, obviamente, a devida assistência. A extrapolação dos casos de prisão preventiva no país. Vamos falar das principais causas. Dissemos que isto está diretamente relacionado com... isto é um dos fatores que causa a superlotação dos estabelecimentos penitenciários. Falamos da Procuradora-Geral da República, que inclusive já reconheceu. Este é um dilema que ano após ano vem à tona, mas... se formos a olhar para as soluções conjugadas, vamos se calhar encontrar algum vazio neste sentido. O que quero lhe questionar é quais são os principais fatores que estão por detrás dessa extrapolação de prisão preventiva no país. Será que o nosso judiciário não tramita a tempo os processos? Desconhecimento dos arguidos de que podem ser acionar mecanismos legais como o habeas corpus para então responder pelo processo à liberdade. O que é que está por detrás? Mustafa, nós temos estado como ordem, como advogados, a pelejar há muitos anos para ver se temos esta questão invertida. Entretanto, muitas vezes somos mal interpretados. Fica-se com a ideia de que os advogados tudo quanto procuram é ter os seus constituintes fora da cadeia. Mas não é por aí. Há uma série de fatores que contribuem para a situação de superlotação de cadeias. Desde logo, nós temos estado a cultivar um princípio de que primeiro prendemos para depois investigar. Exato. Este é um princípio que já foi largamente discutido. O princípio base em direito criminal é da presunção de inocência. Portanto, é importante que se reúnam os requisitos, os elementos todos antes de se limitar à liberdade de um cidadão. Infelizmente, o Mustafa deve saber e o telespectador também o sabe, não tem sido este o apanágio das nossas autoridades. A par disto, nós temos muitas vezes negligenciado, nós como sistema de administração de justiça, temos negligenciado outros mecanismos de controle de quem esteja em fase de responder a um processo. Nós sabemos perfeitamente que podemos ter pessoas em liberdade condicional mediante termo de identidade de residência, mas isto é ainda um dilema para ser assumido como uma hipótese pelo judiciário. Nós sabemos que as cauções que são arbitradas, aliás, os mídias têm nos trazido muitas vezes questões inerentes às cauções. As cauções estão muito aquém das capacidades das pessoas. Ficamos com a impressão de que são estabelecidas ou fixadas cauções mesmo para a pessoa não estar em condições de se ver livre em situação de liberdade condicional.
temos ainda a questão da morosidade processual. É importante que quando se fala da morosidade processual, não se perceba isto sempre pelo lado negativo. Há processos que, pela sua natureza, requerem mesmo muito tempo, mas também há a necessidade de quem está a intervir no processo, de perceber que se o processo vai levar muito tempo, é preciso acautelar o interesse primário, que é a liberdade do cidadão. Então, é um conjunto de elementos que nos leva à situação em que estamos. Fora tudo isto, falamos aqui, tem relação com as situações de prisão preventiva, também há pessoas a cumprir penas quando é nosso entendimento que poderiam se utilizar os mecanismos e formas alternativas à prisão. Exato. Portanto, no cômputo geral, se me perguntasse o que é que está a falhar ou o que é que pode ser melhorado, eu diria que nós, como Estado, precisamos discutir uma política nacional, uma política criminal nacional, que é para nós percebermos o que é crime, o que não é na nossa sociedade, com que base é que se estabelece o que é crime e sabermos graduar o crime e acomodar os tipos legais de crime a várias formas que nos permitam não ter as nossas penitenciárias superlotadas. Muito se falou no nosso sistema judiciário de penas alternativas à prisão. Isto, em algum momento, entendeu-se que viria a descongestionar os nossos estabelecimentos penitenciários e, se calhar, resolver, em parte, esta questão da extrapolação de prisão preventiva. Não está a acontecer. Do ponto de vista prático, devo lhe confessar que não. Pelo menos ainda não sinto, eu, como advogado, ainda não sinto, e quero lhe confessar que se convidar aqui a esta cadeira qualquer outro dos colegas que pelejam no fórum criminal, provavelmente lhe vai dizer a mesma coisa. Ainda estamos muito aquém do expectável no que diz respeito à implementação das penas alternativas. Quero insistir nesta questão da morosidade na tramitação de pedidos de liberdade condicional, aliada a esta cifra que também é muito significativa. Quando falamos de 31% dos reclusos são pessoas ou arguidos que aguardam ainda pelo julgamento. Podemos apontar todas as culpas para os tribunais? Bem, eu sou parte, nós como ordem somos parte do sistema de administração de justiça. Nós não queremos apontar o dedo a quem quer que seja. Assumimos que todos nós somos pedras importantes na solução deste problema. Obviamente que é muito mais simples apontar o dedo a quem tem um martelo, porque no fim de contas quem toma a decisão é quem tem o martelo em sua mão. Maior parte, ou num percentual muito mais significativo, eu diria que há alguma reticência por parte do judiciário em implementar algumas medidas. Daí que, sim, podemos apontar o dedo, mas não se exclui também a hipótese de, em alguns casos, em alguns processos, podermos nos deparar com outros motivos que ditem a não anuência da liberdade condicional ou da liberdade provisória. Também devemos dar a mão à palmatória para o facto de que é importante que os advogados também sejam arrojados nos pedidos e corram atrás dos direitos dos seus constituintes. Pois bem, se olharmos para os casos mais mediáticos, vamos ver que há, em grande parte, uma intervenção da defesa dos arguidos ou das pessoas que respondem pelos processos, a submissão de habeas corpus, pagamento de caução. Dá-nos um cenário de que as coisas funcionam por um momento, mas quando olhamos para estes números apresentados da população prisional, a população que não tem ainda a sua detenção legalizada e que aguarda pelo julgamento, entramos em um cenário de controvérsia. A justiça não está efetivamente a ser igual para todos.
Mustafa, de facto o panorama é complicado. Primeiro, é importante que tenha em linha de conta que os casos mediáticos são aqueles que nós temos domínio, regra geral, tem lugar nos locais de maior concentração, até mesmo de advogados. Exato. Não podemos nos furtar a nossa realidade como país. Ainda precisamos de muitos advogados para cobrir o país. Ainda precisamos de juízes, procuradores. Ou seja, a máquina da administração da justiça ainda não chega a todos os cantos do país. Mas há cometimento de crime ou há investigações de crime, há processos em todos os cantos do país. Daí que não me espante o cenário que se mostra visível. Daí, inclusive, que se justifica a campanha que a Ordem dos Advogados está a desencadear. Por nós, como advogados, percebermos que não chegamos a todos os polos todos os dias, precisamos de desencadear este tipo de campanhas para chegar em todo o país, em todos os cantos, em todo momento. E quem sabe, por essa via, contribuirmos para a melhoria do cenário que se mostra bastante negativo no que concerne ao número de reclusos nas nossas penitenciárias. Essa questão era introdutória, questão que vou seguir a fazer sobre casos mediáticos. Acompanhamos ainda na semana fim a restituição à liberdade Maria Helena Taipa, que é um dos casos mais mediáticos no que toca à extrapolação de prisão preventiva no país. Houve a submissão por parte da sua defesa de um pedido de habeas corpus que foi tanto anuído positivamente pelo Tribunal de Recurso. É um caso mediático. Quando falamos de Helena Taipa, estamos a falar de uma antiga ministra, estamos a falar de uma antiga embaixadora. Há também para estas figuras uma necessidade ou um interesse maior do sistema judiciário de ter essas pessoas em prisão para, entretanto, facilitar o processo de investigação. Em suma, a questão pode-se olhar com bons olhos porque não quero acreditar que houve ali uma distração, que houve uma situação de lentidão processual num caso com os dados tão facilmente de se encontrar quanto este, que tenha propiciado a extrapolação da prisão preventiva. O que quero questionar é se o Judiciário pode tomar esta decisão de manter um arguido em prisão para, no entanto, à luz da lei, inclusive, facilitar o processo de investigação no crime que responde este arguido. Bem, Mustafa, eu vou falar de modo geral, não me quero imiscuir no processo. Há colegas a trabalharem no processo da senhora Helena Taipo, mas o que lhe quero asseverar é o seguinte: o judiciário obedece à lei, o judiciário não toma decisões arbitrárias. O que me parece lembra-se que eu lhe disse logo no início que ainda há uma cultura de prender para investigar. Pois bem. A mim me parece que nós insistimos, temos isto como uma política enraizada, nós vamos prender para investigar. Eu acho que determinadas pessoas, para não dizer a maioria de cidadãos, se é devidamente identificável, se a sua residência é devidamente conhecida, uma pessoa, por sinal, pública, uma figura pública, que dificilmente se pode cogitar a hipótese de evaporar, sumir, fugir. Exato. Eu acho que estão reunidas, na minha opinião, estão reunidas as condições para que seja ouvida num processo em liberdade. É liberdade. Mas acresce quando se trata de um crime praticado no exercício de funções as quais já não exerce. Portanto, sequer está em condições de influenciar algo lá na instituição onde exercia funções. Exato. Para mim, Uriel Menete, estão reunidas as condições para esta pessoa responder em liberdade. Em liberdade.
De igual modo, diria relativamente a muitos cidadãos que são conhecidos. Podemos comparar com o caso, por exemplo, de Manuel Chang, que está detido já há largos meses e está em prisão. Ele está, o processo referente ao cidadão Manuel Chang tem contornos bastante diferentes. Como bem sabe, Manuel Chang não está detido em Moçambique. Portanto, não me vou imiscuir numa lei que nem é nossa. Acho eu que, de qualquer das formas, como pessoa, entendo que estão largamente expirados quaisquer prazos para manter um cidadão detido. Mas não está no nosso país, eu não conheço as normas do ordenamento onde ele se encontra e não me posso pronunciar. Agora, o que lhe posso dizer é, o processo anterior a que se referia, para nós é, mais uma vez, um processo que nos traz algum alento. Exato. Na medida em que, embora tardiamente, a decisão foi emanada, cremos nós, na base de critérios legais e factuais que ditaram a libertação da pessoa. É importante que a sociedade não se choque com isto. E é importante que não olhe para as decisões que foram tomadas tendo em conta a pessoa A ou pessoa B. O que se pretende ali é acautelar um direito. E o que nós, como ordem, queremos é que, independentemente de ser o Mustafa, ou ser o Uriel, ou ser qualquer outro cidadão, tenha direito a fazer uso daquele expediente que se chama habeas corpus e que tenha provisão se mostrarem reunidas as condições para ser liberto mediante decisão em sede da providência de habeas corpus. Que direitos estão assegurados para um prisioneiro, um detido, no caso de prisão extrapolada a largos anos? Há aqui alguma margem de direitos a favor deste indivíduo? Obviamente que essa matéria é muito discutida em quase todo o mundo. Moçambique, se provar, sobretudo, que não tem culpa no crime pelo qual é acusado. Esta é uma das discussões que nós temos tido, Mustafa. É assim, o Estado é responsável, obviamente, pelos seus atos. Exato. Há um cidadão que é detido por muitos e longos anos, tem a sua vida interrompida, prejudicada, sua imagem maculada, e depois de tudo isso é provado que ele é inocente. O que tem acontecido até aqui é que o cidadão por si acha que a sua liberdade é um presente mais do que suficiente. Um alívio e muitas das vezes não quer nunca mais voltar a pelejar ou a sentar num tribunal. Mas a verdade é que há responsabilizações. No caso de Moçambique, nós temos assistido casos em que o Estado deveria ser responsabilizado por este tipo de situações. Deveria ser responsabilizado. E este deveria ser um dos mobs para o judiciário evitar prisões sem que tenha elementos suficientes para garantir uma prisão preventiva. Este deveria ser um motivo para se recear uma prisão preventiva. Mas nós temos negligenciado esta parte, digo nós, todo o sistema de administração da justiça. Isso. Mas não se espante que um dia o Estado venha a ser demandado por um cidadão que ficou anos com a sua liberdade condicionada e que se sinta lesado. Na verdade, foi lesado pelo Estado. Quem se encontra na situação de prisão preventiva e que venha a se provar que, no fundo, não cometeu nenhum crime, no fundo, foi lesado. E há direito à compensação, sim. Pois bem. Podemos olhar para o novo Código do Processo Penal. Este gerou algum debate na esfera pública, sobretudo no que toca a prazos de prisão preventiva. Queria o seu comentário acerca deste processo. Qual é o seu parecer naquilo que são os novos prazos estabelecidos? Bem, nós, Mustafa, estávamos muito satisfeitos quando foi aprovado o Código de Processo Penal, porque além de vir facilitar procedimentos,
veio clarificar uma série de aspectos e, embora nenhum documento, nenhum dispositivo seja perfeito, entendíamos nós que estávamos no bom caminho da evolução do nosso processo penal. Estranhamente, fomos surpreendidos com uma alteração pontual que, quanto a nós, com o devido respeito aos órgãos de onde ela emanou, visava mais do que qualquer outra coisa mexer nos prazos de prisão preventiva. E saímos de uma situação em que os prazos estavam devidamente estabelecidos, claros e indiscutíveis, para regressarmos a uma situação de ambiguidade, em que, no fundo, nós não sabemos bem qual é o prazo. Exato. No fim de contas, nós não sabemos qual é o prazo e volta a estar, vamos dizer, a estar na mão de quem tem um martelo, entender se puxa mais ou se reduz mais o prazo em função do que possa convir num determinado processo. Para nós, como ordem, este exercício foi indubitavelmente muito mau para a construção do nosso Estado de Direito Democrático e para a construção de uma justiça que se queira efetivamente amiga do cidadão, no sentido de repreender sim, mas repreender de forma clara e objetiva. Então, não há de ter sido ao acaso, creio que o Mustafa terá acompanhado, que a Ordem se pronunciou variadas vezes e inclusive desencadeou meios para aferir se não terá esta norma beliscado aquilo que são os princípios constitucionais. Podemos entender que há aqui, ou subentender que há aqui algum interesse político infiltrado neste processo de alteração pontual? Bem, se calhar se olharmos para, sim, para os processos, eu sei onde o Mustafa quer chegar. Eu não posso dizer que há, também não posso dizer que não há. O que lhe posso asseverar é que, da forma como foi feito, levanta muitas suspeições. Dá espaço a que as pessoas possam pensar da forma como me está a questionar. Exato. Por que digo isto? Digo isto porque todo o processo foi, de certo modo, público e aberto. O processo de discussão e aprovação do Código de Processo Penal foi, embora a Ordem tenha as suas nuances a dar conta nesse processo, mas pelo menos fomos chamados, tidos e ouvidos na altura da aprovação do Código. O mesmo não se diz relativamente a um instrumento que veio alterar os prazos. Quer dizer, aconteceu Exato. Meio que na surdina, fomos surpreendidos pelo instrumento e obviamente que quando assim vai se questionar qual foi o móvel, o que motivou esta alteração. Exato. Nós sentámos-nos como ordem em momento oportuno, debatemos esta questão e ficou claro que há uma necessidade de nós termos uma norma ou uma lei da revisão das leis. O que isto quer significar? É preciso que, antes de decidirmos mudar uma lei, se justifique Exato. E haja procedimentos legalmente previstos para com muita clareza. Para algumas especulações. Exatamente, para que nós percebamos, ok, está-se a alterar a lei X por motivo Y. Determinado fundamento. Sim, quer dizer, não pode ser arbitrário, quer dizer, não pode ser um grupo de pessoas ou um grupo de entidades isoladamente que entende que melhor seria assim ou assado. No fim do dia, estes prazos não dizem respeito ao Tribunal Supremo, não dizem respeito aos tribunais judiciais, não dizem respeito ao Tribunal Administrativo, não dizem respeito à ordem, dizem respeito a uma nação. E a nação tem que estar em condições de perceber por que a sua lei é assim e não é de outra forma. Então, há sim margem para se questionar, mas eu não sei se o motivo foi político, se o motivo terá sido invocado pelo Ministério Público, se terá sido invocado pelo Judiciário, se terá sido analisada a realidade
dos processos de instrução e investigação e percebido que os prazos como estavam eram prejudiciais ao curso dos processos. Exato. No fim de contas, sou advogado de profissão, mas se me perguntar o que é que ditou aquele prazo, não lhe sei responder. Obviamente que vamos todos acabar por especular. Pois bem, quero, Uriel Bareta, aproveitar esta oportunidade de tê-lo aqui em estudo para olhar também de forma muito breve para o nosso quadro da justiça no país. Como é que hoje pode-se olhar o acesso à justiça em Moçambique? Mustafa, obviamente que se quiser que eu lhe dê uma pontuação, porque somos obrigados a ser realistas, eu certamente não daria nota positiva ao nosso cenário atual. Não daria nota positiva porque estamos sentados aqui, por exemplo, que temos de debater superlotação de cadeias. Exato. Nós estamos acostumados a ser brindados negativamente com informações relativas a raptos neste país. Infelizmente, temos informação dos raptos, mas dificilmente temos informação dos raptores. Nós temos processos ainda em curso há largos anos que têm, como bem sabe, impacto muito significativo na situação do país. Nós temos ainda problemas relacionados com a morosidade processual, nós temos problemas relacionados com prazos, com processos mal instruídos. Nós não podemos esquivar a palmatória, ainda precisamos de melhorar a qualidade, não só dos juízes, dos magistrados, mas também a qualidade dos advogados. Nós precisamos ainda de melhorar, embora não possa deixar de dizer que tem estado a haver muito melhor coordenação institucional, mas precisamos de melhorar, precisamos de oferecer serviços melhores e condições melhores ao cidadão no que diz respeito ao acesso à justiça. No cenário atual, ainda há muito por se melhorar, há muito por se fazer, então dar uma nota positiva seria, no mínimo, não ser realista com a nossa situação. No campo da assistência jurídica, é advogado e vamos também procurar analisar a justiça nesse ponto de vista. Houve iniciativas como a do IPAS, que promove a assistência jurídica ao país. Como é que nós podemos medir o grau de assistência aos cidadãos? Assistência no que toca ao processo. Nós temos no país, pelo menos que eu saiba, duas entidades que se dedicam à assistência a cidadãos carenciados. Temos, por um lado, o IPAS, que é o Instituto de Patrocínio e Assistência Judiciária, uma entidade do Estado moçambicano, portanto, tutelada pelo Ministério da Justiça. Exato. E temos o IAS, que é o Instituto de Assistência Jurídica, que é tutelado pela Ordem dos Advogados. Estas duas entidades, por sinal, felizmente, têm estado a cooperar em vários domínios, inclusive de formação de advogados e advogados estagiários. Estas duas entidades têm se desdobrado em esforços para garantir o acesso à justiça por quem não esteja em condições de pagar por este tipo de serviços. Portanto, diria que estamos a crescer em termos numéricos, pelo menos. Nós, se o Mustafa visitar, ou qualquer telespectador pretender visitar, pode visitar o Conselho Provincial da cidade de Maputo, que é mesmo aqui na cidade de Maputo, e vai perceber que existe lá centro para receber cidadãos carenciados e, diga-se a verdade, está quase todo dia repleto de cidadãos que buscam por assistência. O IPAGE, igualmente. Agora, se do ponto de vista de números
temos estado a crescer, pelo menos nos principais centros de concentração populacional do país. É importante que nós também nos preocupemos com a melhoria da qualidade dos serviços que são prestados. E é este o exercício que a Ordem tem estado a desencadear e o IPAS tem acompanhado este exercício e tem feito o seu também. Exato. Portanto, há melhoria nesse aspecto, nesse campo, mas ainda há muito que se deva fazer. Há muito que se deva fazer, principalmente se olharmos para o tema que nos traz aqui, há muito que se deva fazer para a assistência pós-detenção do cidadão. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes nós, quando somos detidos, somos presentes a um tribunal, existe lá um técnico jurídico ou um advogado. No caso do cidadão carenciado, tem sempre acesso a um técnico jurídico no tribunal, acompanha a audiência, vamos dizer, de legalização. Eu não gosto do termo legalização, vamos dizer audiência de instrução, porque legalização presume-se que vamos logo legalizar uma detenção. Acompanha-o naquele momento, mas o que temos percebido é que muitas vezes, saído dali, se não vai em liberdade, portanto, se é detido, há um interregno de tempo em que ele está à espera que apareça alguém à cadeia para o acompanhar. Exato. Então, são estes aspectos que tanto o IAS como o IPAS têm necessidade de melhorar, e a qualidade dos seus próprios técnicos, qualquer uma das entidades, tem se desdobrado em esforços para melhorar. Pois bem, apontamos aqui vários aspectos e quero convidá-lo também para olharmos para, ainda no que toca às detenções, a todo o processo de detenção, muitas das vezes não parte de investigação, porque estamos a olhar para os casos de crimes, mas digamos mais estruturados. Se falarmos de casos de flagrante ou não, casos de suspeitas, as detenções são feitas na maior parte das vezes, se olharmos para perícias estatísticas, pela polícia, a Polícia da República de Moçambique, que no momento em que, suponhamos, caso em que um indivíduo é indiciado de algum roubo ou que a polícia desconfie que um indivíduo tenha protagonizado algum crime, a pessoa é encontrada na posse de uma, vamos lá, arma ou uma substância que se suponha que seja pertencente a este indivíduo, é imediatamente conduzido ao estabelecimento penitenciário. No momento desta detenção é lavrado um auto, o indivíduo é, em algum momento, recolhido às celas, e há situações em que este agente que perpetua esta detenção não está taxativamente abalizado sobre a modalidade do crime, sobre as punições para aquele crime. Às vezes são situações em que o indivíduo merece uma chamada de atenção e não uma atenção. Como é que mede o grau de conhecimento os que estão na linha de frente na condução das detenções no país? Bem, aí, Mustafa, nós temos um problema de raiz. Exato. Digo que temos um problema de raiz porque não poucas vezes foi debatida a questão da prisão em flagrante delito e fora dele. Exato. E também não poucas vezes já se discutiu e tem se discutido quando é que se justifica manter um cidadão em prisão preventiva ou detido. O que é que acontece? Nós temos ainda no seio da nossa Polícia da República de Moçambique, com o devido respeito pelo trabalho que desencadeiam, que nos garante segurança, mas nós ainda temos um exercício muito longo para educar a nossa polícia. Educar a nossa polícia. Educá-los a educar-nos. Porque, desde logo, nós ainda assistimos, nós advogados, situações de detenções fora de flagrante delito. Exato. Sem mandado.
Questiona-se, Muito se será falou sobre esta questão de que as detenções deviam acontecer mediante algum mandato. algum mandato ou numa Ou com situação indivíduos de flagrante de delito. A questão que se Mas coloca, este número de detenções quer-nos revelar de que, que a alguma maior coisa parte não dos está casos a não se acontecer. tratam deste Então, tipo de cenários. o problema começa aí e se quer que lhe diga, fora de aspectos técnicos, se questionar a um polícia por que o fez, ele vai dizer que não, a sociedade, o cidadão trouxe-nos este indivíduo, Sim, sim. trouxe-nos esta preocupação, Acontece. nós temos que agir. Mas o Polícia da República de Moçambique não age em função da vontade do cidadão. É importante que isso seja dito e repetido. Já A fui, polícia permita-me, Uriel, partilhar, eu já fui, inclusive, interpelado nesta altura de pandemia da Covid-19 por me fazer à rua depois da hora do recolher obrigatório, quando, no entanto, a lei, o decreto presidencial abre espaço para a minha circulação, até porque estaria a regressar ao trabalho, pela natureza da minha atividade, e senti que o agente que me interpelou não estava no pleno domínio desta lei e não sabia agir diante daquela situação. Pediu-me para que o acompanhasse até a esquadra mais próxima e levamos uma discussão acesa até optar pelo abrir o decreto porque o portava no telemóvel e o esclarecer sobre a natureza deste decreto presidencial, até que ponto abre ou não espaço para a circulação de certas entidades. É por aí que provoca essa discussão, o nível de conhecimento dos que protagonizam as detenções. Eu diria que, no fundo, eu não sei se é uma questão de desconhecimento, porque muitas, variadas situações foram em que nós, na qualidade de advogados, tentamos elucidar a polícia. A polícia, pois bem. Inclusive, tal como fez, colocando a legislação referente ao assunto à disposição para a consulta. Então, eu acho que não é uma questão só de conhecimento, é uma questão de educação, interiorizar em um princípio. Exato. Interiorizar o princípio de respeito pela liberdade, do respeito pelo cidadão. Eu questiono-me, quer dizer, chega a parecer que o fim último da polícia é prender. Infelizmente, é essa imagem que nos é transmitida. O fim último é prender. Não, estamos equivocados. O fim último da polícia é garantir segurança, é garantir que nós estejamos numa cidade, ou num país, ou num bairro, dependendo do raio de abrangência, seguro, estável, não é? Esse é o papel da polícia. O papel da polícia não é prender por prender. O papel da polícia, inclusive, é importante que se reafirme até que isto entre na cabeça de todos nós, é fazer cumprir a lei. Não pode ser o polícia o primeiro a violar a lei. Isso. Quando prendemos alguém fora do flagrante delito sem mandato, no fundo nós estamos a violar a lei. E caso não se saiba, pelo menos nós como ordem, nós como advogados, temos relatos e números. É possível desencadear uma ação contra o polícia que me limita a liberdade sem motivo e sem cumprimento das normas. E essa ação pode ir muito longe, porque a detenção ilegal é um ilícito. Então, a polícia tem que colaborar com os outros atores do sistema de administração de justiça, até porque é parte dele. A polícia no fundo, cúmplice, para não dizer ator principal daqueles números de detenções que estamos a ver ali. E este problema acaba sendo apadrinhado por aqueles exercícios que eu disse que não gosto de ouvir, que se chama legalização de detenções. Não se legaliza uma detenção que é ilegal. Pelo menos na lei eu não conheço esse mecanismo. Isso. Ou a prisão é legal ou não é legal, ou é legítima ou não é legítima. Ou a pessoa foi presa em flagrante delito ou tem mandato. Exatamente. Se não está numa dessas duas situações, não há um meio termo. Infelizmente, isso criou-se aí um meio termo nestes dois cenários em que
se diz que bem, a prisão foi ilegal, mas nós mantemos. Como é que se mantém uma prisão que é ilegal? Então, o domínio da polícia, assumo eu, que onde são formados os polícias, a instrução básica sobre como agir, quando agir e por que agir. E mais do que isso, se esse for o problema, ou se essa for a inquietação, falta de vontade dos atores da administração de justiça em colaborar não existe. Não existe falta de vontade. Portanto, se é um problema de formar os polícias, creio que as faculdades de Direito estarão disponíveis para ajudar, embora saibamos que existe a CIPOL, que lá existem juristas. Creio que a Ordem de Advogados estará disponível. Tenho certeza que o Ministério Público tem interesse nessa formação. Tenho a certeza que o Judiciário também tem interesse nessa formação. Então, para dizer que a nossa maior luta, na verdade, se calhar não seja formação, seja educação. Pois bem. É o essencial. Uriel Menete, quero agradecer a sua presença nesse espaço. Foi uma conversa bastante frutífera. Falamos sobre a prisão preventiva no país e os atuais desafios no que toca à implementação da lei neste sentido. Renovar o compromisso para uma próxima oportunidade e muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Mustafa. Recordar só ao telespectador que está em curso a campanha desencadeada pela Comissão de Direitos Humanos da Ordem, visando a monitoria e ações inerentes à redução do número de presos em situação ilegal, pelo que poderá contactar o Conselho Provincial da Ordem dos Advogados, pelos canais que eu já coloquei à disposição, dirigir-se à Ordem dos Advogados e apresentar uma denúncia dessa situação para que possamos auxiliar o cidadão a ver os seus direitos acautelados. Até uma próxima. Para si que nos acompanhou da Rádio Mas em 94.1, queríamos agradecer a sua companhia. Continue com a sua restante programação. Este é o fim do Matabicho. E para si que nos vê a partir da Mídia Mas TV, a partir da DSTV 706, TV Cabo TMT, na posição 10, vamos a sair para um brevíssimo intervalo. Voltamos no nosso terceiro bloco para continuar a olhar para as notícias de atualidade nacional e internacional. Até já.